Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus amados, estamos aqui para prestarmos culto ao Senhor, que só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Eu convido a você a ter um momento de reflexão nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Eu convido que você esteja acompanhando também, orando, pedindo a Deus por esse momento de culto que estamos prestando ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido e termos a oportunidade de prestarmos culto ao Senhor. E suplicamos que o Teu Espírito Santo tome a direção. Tudo que for feito nesta noite, que seja para o Senhor e para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, os louvores que vão ser entoados a Ti. Ó Pai amado, a mensagem, a palavra, ó Deus, que o Senhor venha usar o Teu servo, de maneira que o nome do Senhor seja honrado e que vidas nesta noite sejam edificados através da Tua palavra. Ó Deus amado, muito obrigado, Pai, pela vida, obrigado pelos irmãos que estão nos ouvindo, estão acompanhando o culto nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abrimos a palavra do Senhor no Salmo de número 122. Assim diz o texto sagrado, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus queridos, o nosso desejo é estarmos juntos, cultuando ao Senhor. O salmista aqui, eles alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esta alegria esteja na sua vida, no seu coração, o desejo de vir à casa do Senhor, de estarmos juntos cultuando ao Senhor. Por isso, amados, que você esteja acompanhando o culto desta noite, com reverência, com atenção, e que nesta noite a palavra, os louvores venham nos edificar, venha edificar a sua vida, que você se alegre no Senhor, na certeza de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos.
me perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao seu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para nos salvar, sossegai. Ó Mestre, chegou a bonança, em paz vejo céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, em que chegadas seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja encapelado o mal, da ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Para um momento de reflexão em que devemos reconhecer que somos pecadores, mas é necessário confessar os nossos pecados. Isaías capítulo 43, versículo 24, esse texto diz assim: Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Eu convido a você, meu amado, onde você estiver, baixe a sua fronte e vamos confessar a Deus os nossos pecados. E a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor perdoa e Ele apaga os nossos pecados. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Senhor nosso Deus e Pai, suplicamos em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, pecados cometidos por pensamentos, palavras, ação, que o Senhor apague como está nesta palavra, para prestarmos culto ao Senhor, de maneira que a nossa consciência esteja limpa, nosso coração, ó Deus, os nossos pensamentos, que sejam pensamentos que venham edificar as nossas vidas, tirando aqueles pensamentos que não edificam as nossas vidas. Afasta de nós, Pai, este mal, o pecado, mas que possamos cada dia nos aproximar, nos esforçar, para vivermos em santidade de vida, sem a qual jamais veremos a Deus. Obrigado, Pai, pela palavra, obrigado pelo perdão,
em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam, me lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão e me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam, me lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Amém. Ainda, amados, continuando o culto desta noite, convidamos a você a abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, onde esse texto diz o seguinte: esse é o momento em que você deve lembrar que faz parte do culto, faz parte da liturgia, que você deve lembrar que você deve também dizimar, fazendo assim, meus amados, lembrando que a igreja precisa, a igreja tem despesas
A igreja precisa que você seja fiel ao Senhor. E esta palavra diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus queridos, em Cristo Jesus, que você, de uma maneira espontânea, voluntária, possa estar entregando os dízimos na casa do tesouro. Hoje você não tem possibilidade de estar vindo ao gasofilácio, mas você pode vir durante a semana, você pode depositar na conta da igreja, e fazendo assim você está contribuindo para o andamento da obra, do trabalho do Senhor. E agora nós vamos ter um período de louvor. Você esteja acompanhando os louvores que vão ser entoados através do grupo de louvor da igreja. Que Deus abençoe. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se eu estou aqui. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, chega o dia de viver
pode há de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar Graça e paz, irmãos, é um motivo de alegria estarmos juntos mais uma vez. E agradecemos a Deus pela oportunidade de termos a tecnologia, de podermos utilizar a internet para podermos cultuar ao nosso Deus nesse momento em que devemos estar separados uns dos outros. Mas, meus irmãos, chegou o momento primordial do culto ao Senhor, é a pregação da palavra. Vamos elevar o nosso espírito, para que Deus fale aos nossos corações. Por isso,
Inicialmente, eu peço aos irmãos que abram em Mateus, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 30. Mateus 11, do versículo 1 ao versículo 30. Nesse momento, estarei dando um breve tempo para que todos os irmãos encontrem o capítulo e os versículos da palavra. Amém? Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 11. A partir do versículo 1, vamos prestar atenção na palavra do nosso bom Deus. Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Esse é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem é de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois é João, que não comia nem bebia, e dizia: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizera, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ele permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos igual haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave,
e o meu fardo é leve. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, eis-nos aqui, Senhor Deus, humildemente para aprendermos a Tua palavra. Ó Senhor Deus, como dizia, Senhor Deus, o Teu servo, é mais fácil enfrentarmos um batalhão do que pregarmos a palavra de Deus. Ó Senhor Deus, estou aqui, Senhor, para Te dizer que responsabilidade nós temos. Que responsabilidade eu tenho, Senhor Deus, de pregar a Tua palavra. E é por isso, Senhor Deus, que eu Te peço, Senhor Deus, que não seja eu a falar, mas que seja Ti, Senhor Deus, para a Tua honra e glória. Prepara os corações dos irmãos que estão em casa, Senhor Deus, para entenderem e meditarem na Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, em tempo em que não podemos convidar as pessoas que mais amamos e apreciamos para estarem junto conosco, eu gostaria de dizer a vocês que nos assistem que, todos os dias, Jesus nos faz convites maravilhosos. Eu gostaria, meus irmãos, que vocês se atentassem a esse tema. Todos os dias, Jesus nos convida, Jesus nos faz convites maravilhosos. Porém, para entendermos quais convites o Senhor Jesus nos faz, é de fundamental importância nos atentar ao texto lido, e com ele, e como ele é construído pelo Senhor, até chegarmos a esse convite. Meus irmãos, é de fundamental importância entendermos qual é o contexto disso tudo. O que o Senhor Jesus estava fazendo, e o que levou a Jesus a finalizar o texto, nos dando convites maravilhosos. Mas para isso, meus irmãos, eu quero que os irmãos voltem para suas Bíblias e se atentem ao texto. Vamos ler, meus irmãos, novamente, do versículo 1 ao versículo 6 de Mateus capítulo 11. Vamos nos atentar, meus irmãos, a esse contexto. Versículo 1 até o versículo 6 de Mateus 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Vamos olhar esse versículo e vamos tentar meditar nesse primeiro versículo, meus irmãos. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Meus irmãos, nós podemos ver que o Senhor Jesus deu instruções aos seus apóstolos e passou a pregar nas cidades desses apóstolos. Mas eu gostaria de aclarar a vocês e lembrá-los qual era a cidade dos apóstolos. Por isso, meus irmãos, vamos olhar Atos 2,7. Vamos ser mais rápidos diante disso. Atos 2,7. Estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Claramente, meus irmãos, através de Atos 2,7, nós entendemos que a região, o instante momento e o local que Jesus estava, era na Galileia dos gentios. E por ali ele saiu, meus irmãos, a pregar e a ensinar a palavra. Vamos atentar a outro detalhe do versículo 1, né? Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções, meus irmãos, nós vemos aí no versículo 1 que o Senhor Jesus dava instruções aos seus apóstolos. Vamos tentar entender que instruções o Senhor acabou de dar a cada um dos seus discípulos. Por favor, abram em Mateus capítulo 10, vamos olhar o versículo 7 rapidinho. Eu vou dar uma lida, né? Vamos acelerar um pouco. Mateus 10, 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Uma outra instrução que o Senhor Jesus dava aos seus apóstolos, nós podemos aclarar a vocês, está lá no versículo 16 de Mateus 10. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Vamos olhar agora também o versículo 22, meus irmãos, de Mateus 10. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aqueles, porém, que perseverarem até o fim, esse será salvo. Vamos olhar Mateus 10, 27 e 28. O que vos digo às escuras,
dizei-o à plena luz. E o que se vos digo aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Versículo 32 ao 33, meus irmãos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E por último, versículo 37 e 39. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem a mim, não é digno de mim. Quem não acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos mostra claramente, através de suas instruções aos apóstolos, que, de fato, tanto os apóstolos como aqueles que iriam seguir a Jesus e o próprio Jesus, iriam passar por provas, por dificuldades, por aflições, mas o Senhor os incentiva a permanecerem firmes, pois naquela época, meus irmãos, e às vezes até no dia de hoje, em alguns países, que são limitados à pregação do Evangelho, nós corremos riscos por defender a nossa fé, por estarmos firmes no Senhor Jesus. Vamos agora, meus irmãos, olhar para o versículo 2 e 3, de Mateus capítulo 11. Vamos olhar. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Nós podemos ver, meus irmãos, claramente que João Batista, no texto, ele manda os seus discípulos a procurarem o Senhor Jesus e faz um questionamento: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Meus irmãos, há uma dúvida nesse questionamento, e há duas linhas de pensamento dos teólogos com relação à intenção de João Batista. De fato, aqui, primeiramente, nós compreendemos que havia dúvida no coração de João Batista. Mas será que havia mesmo? Vamos ver a primeira linha de pensamento, meus irmãos. Alguns estudiosos acreditam que não havia dúvida no coração de João, pois ele mesmo reconheceu como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o mesmo homem que reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, possivelmente sentia dúvida. Mas esses pensadores, esses estudiosos, comentaristas bíblicos nos informam que não era esse caso. A intenção de João Batista era reconfortar os seus discípulos, os enviando para que não haja dúvida no seu coração a respeito do Messias. Meus irmãos, eu prefiro seguir essa linha de raciocínio. João Batista era profeta, era homem do Senhor. Isaías faz menção dele. Não tinha como esse homem ter dúvidas de quem era o Senhor Jesus. Mas a intenção dele era enviar os seus discípulos para reconfortá-los, porque sim, nos discípulos haviam dúvidas. A segunda linha de raciocínio, meus irmãos, que os comentaristas bíblicos nos falam, é a seguinte: eles acreditavam que João, por crer na profecia de Isaías, conforme Isaías 61, versículo 1, eu vou ler rapidinho para vocês. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quero chamar a atenção à parte que fala: a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Meus irmãos, segundo essa linha de raciocínio, João Batista, enxergando e entendendo o texto de Isaías, ele esperava que o próprio Senhor Jesus o libertasse do cárcere. Gostaria de lembrar a vocês, meus irmãos, que João Batista foi preso. Foi preso porque denunciou o pecado de Herodes. E ele, aflito na cadeia, esperava que o Senhor Jesus o libertasse da prisão. Mas a primeira linha de raciocínio, meus irmãos, é que eu acredito. João Batista era convicto da sua fé.
Ele sabia quem era o Senhor Jesus. E ele só queria confortar aos seus discípulos. Ainda no versículo 4, meus irmãos, né? Conforme nós iremos nos atentar, né? Versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Meus irmãos, o Senhor Jesus reconforta os discípulos de João Batista, né? Mandando os seus discípulos irem e falar a João Batista o que eles estão ouvindo e vendo, né? Mateus capítulo 9, versículo 14 fala o seguinte: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntarem: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Meus irmãos, nós vemos aqui que os discípulos de João ouviram e viram o que o Senhor Jesus havia feito. Mas como é que eles ouviram e viram? Nós entendemos a partir de Mateus capítulo 9, versículo 14, os capítulos anteriores, que os discípulos de Jesus já estavam com Jesus, já presenciaram o que eles viram e ouviram. Comprovamos então que eles viram e ouviram de fato. Os discípulos viram e ouviram de fato o que o Senhor Jesus havia feito. E daí, meus irmãos, com a resposta do Senhor Jesus, juntando ao que eles viram e ouviram, eu tenho certeza, meus irmãos, que eles se conformaram, se confortaram, entenderam que de fato o Senhor Jesus era o Messias. Vamos continuar com o texto, meus irmãos. Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está pregado o Evangelho. Meus irmãos, no versículo 5, eis a resposta de Jesus aos discípulos de João. Olha, meus irmãos, levem a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Meus irmãos, o Senhor Jesus acaba de citar um versículo messiânico que se encontra em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Esse versículo profético, meus irmãos, apontava de fato para as obras milagrosas que o Senhor Jesus iria cumprir. Vamos olhar Isaías 35, 5 e 6. Então se abriram os olhos dos cegos, e se desimpediram os ouvidos dos surdos, versículo 6. Os coxos saltaram como servos, e a língua dos mudos cantará. Meus irmãos, Isaías havia profetizado de fato o que o Senhor Jesus iria fazer. Diante do exposto, meus irmãos, eu quero fazer um seguinte questionamento: por que nós não vemos mais sinais de forma abundante como estes sendo realizados? Por que, meus irmãos, nós não vemos cegos vendo, coxos andando, leprosos sendo purificados, mortos sendo ressuscitados da forma como era na época de Jesus? E daí eu trago uma seguinte resposta a vocês, meus irmãos. Porque naquela época os milagres aconteciam para reforçar junto com a profecia que Jesus era o Messias esperado. Vou provar a vocês, meus irmãos, através de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que fala o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Preste atenção. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. De fato, meus irmãos, os milagres de Jesus tinham um propósito. O propósito era para que creiais que Jesus é Cristo. Havia um objetivo, havia uma finalidade. Meus irmãos, eu gostaria de ressaltar também que eu creio sim em milagres. Eu creio que Deus pode operar milagres, mas não da forma como acontecia na sua época. Mas quero chamar-lhes a atenção e a atenção da igreja no seguinte fato: a verdadeira igreja é aquela que prega fielmente a palavra de Deus, e não aquela que atesta ser genuína pelos milagres que supostamente acontecem.
Meus irmãos, a verdadeira igreja de Cristo é aquela que expõe a palavra de Deus, e não aquela que se certifica de que cura, de que faz milagres, porque os milagres tinham uma finalidade de apontar para Cristo. Ainda assim, meus irmãos, em continuidade com a palavra de Deus, eu gostaria que os irmãos se atentassem agora nos versículos 7 até o versículo 19. Vamos primeiramente dividir em partes. Vamos olhar os versículos 7 até o 10. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Meus irmãos, do versículo 7 ao versículo 10, nós vemos que Jesus começa a levar as pessoas a entenderem quem de fato era João Batista. O profeta João era um homem atípico, ou seja, era um homem totalmente diferente da sua época. Primeiro, porque vivia no deserto. Segundo, porque não vestia roupas finas. E terceiro, porque foi o último dos profetas, sendo como o próprio Elias. E eu posso comprovar pela própria boca do Senhor Jesus, conforme Mateus capítulo 11, versículo 14, que fala o seguinte: ele mesmo é Elias que está para vir. Meus irmãos, João Batista era como Elias. E o Senhor Jesus nos mostra isso. Nos mostra quem de fato era João Batista. Nós também temos, meus irmãos, conforme Isaías 43, um versículo que aponta para aquele que iria preparar caminho para o Senhor Jesus, que fala o seguinte, Isaías 40, versículo 3: voz do que clama no deserto, pregai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Nós provamos aí, meus irmãos, que João Batista viria tempos depois para anunciar ao Senhor Jesus. E podemos ver também Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que fala o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Notamos, meus irmãos, que João era como Elias. Havia o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, e que iria preparar o caminho para o nosso Senhor. Jesus, meus irmãos, ao citar as profecias do Antigo Testamento, e eu quero alertá-los, meus irmãos, que o Antigo Testamento aponta, sim, para Cristo, assim como o Novo. Toda a palavra de Deus, em uma única, aponta para Cristo. A palavra de Deus, Jesus, ao citar as profecias, acaba de provar que de fato ele era o Messias e que João era aquele que iria preparar caminho para a vinda dele. Vamos continuar, meus irmãos, a exposição do texto, olhando para os versículos, para o versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meus irmãos, de fato, João Batista era atípico, era diferente de qualquer outra pessoa, porque não havia de homem nascido de mulher que fosse igual ao João Batista. E ele era diferente, meus irmãos, no seu caráter e no seu ministério. Era um homem de fato atípico, era um homem fidedigno, era um homem santo, diferente da sua época. Porém, Cristo também fala que ele é o menor no reino dos céus. Ele é menor do que o menor no reino. Perdão, meus irmãos. Porém, Cristo também fala que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quero mostrar a vocês, meus irmãos, nesse texto, que o menor no reino dos céus era maior do que João Batista. Imagine só, meus irmãos, se João Batista era menor do que o menor do reino dos céus, imagine nós, meus irmãos.
Por isso que ele fala, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. João Batista se coloca atrás do menor no reino dos céus. Daí, meus irmãos, nós entendemos que a nossa salvação é pura graça. Como alcançaremos a salvação se não for por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos nos atentar agora, meus irmãos, no versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e o que se esforça se apodera dele. Esse versículo, meus irmãos, é um tanto polêmico, pois se nós lermos sem nenhum contexto, nós entenderemos que nós, por nossas obras e esforços, conquistaremos a salvação. Mas não é isso, meus irmãos, que o texto nos diz. E eu provo através de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o que esse versículo quer nos dizer, meus irmãos? Quer nos ensinar? Ele quis dizer o seguinte, meus irmãos. E a melhor interpretação é essa. É que o reino dos céus vem sofrido oposição. E de que aqueles que o ganhariam seriam os que estariam dispostos a dar sua vida pelo reino. Ora, meus irmãos, nós voltando para as instruções do Senhor Jesus, dada aos seus apóstolos, nós entendemos que para pregar o Evangelho, eles teriam que sofrer riscos de vida. Eles teriam que negar a si mesmo. Eles teriam que negar a sua própria família. Haveria esforços. E nós podemos trazer o exemplo do próprio João Batista, que foi preso e morto por Herodes. Afinal, meus irmãos, a filha de Herodias havia pedido a cabeça de João Batista num prato. E João Batista só morreu, meus irmãos, porque professava a verdadeira fé. E quem disse, meus irmãos, que para andarmos com Jesus, nós não temos que pagar um preço? Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39, fala o seguinte. Vamos olhar o versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Meus irmãos, em prol do Evangelho, nós temos que estar dispostos a dar as nossas vidas. Vamos nos atentar agora ao versículo 13, meus irmãos. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Meus irmãos, quero chamar a atenção de vocês ao fato de que não existem mais profetas nos moldes do Antigo Testamento, pois a palavra é clara, o último profeta era João Batista. Algumas igrejas, meus irmãos, neopentecostais, costumam trazer profecias, dizendo que era por boca de Deus. Mas eu quero mostrar a vocês através da palavra de Deus, meus irmãos, que o último profeta foi João. Ele foi o último profeta. E daí, meus irmãos, eu posso dizer a vocês que o verdadeiro e atual ministério profético é a exposição da palavra. Vocês querem escutar a boca de Deus, meus irmãos? Venham para a Bíblia. Leiam a Bíblia. Porque de fato o Senhor Jesus falou aos nossos corações. Não há outro meio. Vamos nos atentar agora, meus irmãos, nos versículos 14 a 15. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mais dois versículos, meus irmãos, que são um tanto polêmicos, pois os espíritos utilizam para comprovar a reencarnação. Segundo eles, João Batista é a reencarnação de Elias. Mas a própria Bíblia não nos mostra isso, meus irmãos. O Senhor Jesus quis dizer que Jesus era como Elias. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 3 fala o seguinte. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não os reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. De fato, meus irmãos, João Batista era como Elias. João Batista não era a reencarnação de Elias.
Vamos nos atentar, vamos olhar para a Bíblia novamente no versículo 16 e 17. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Meus irmãos, Cristo relata aqui o quanto a sua geração era insatisfeita. Quero aclarar a vocês que contexto o Senhor Jesus estava naquele momento. Meus irmãos, os judeus esperavam por um Messias que iria restaurar o reino de Israel e libertar Israel do Império Romano. Eles não sabiam que o Messias já tinha vindo e que o Messias era o próprio Jesus. E eles não sabiam que o reino instituído era aquele que o Senhor iria preparar nos céus para nós. Daí, meus irmãos, esperando aquele Messias mal interpretado e fantasiado, eles estavam completamente insatisfeitos e murmuravam o tempo todo. Vamos olhar o versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Reparem, meus irmãos, que eles chamavam João Batista de demônio. Podemos ver aqui, meus irmãos, uma crítica dessa geração perversa, dessa geração insatisfeita ao próprio João Batista. Vamos olhar o versículo 19. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nós vimos aqui, meus irmãos, que não só João Batista foi criticado por essa geração, mas o próprio Senhor Jesus havia sido criticado. Diante disso, meus irmãos, eu deixo a seguinte reflexão para os irmãos: para quem não tem parte com o reino, tudo é ruim. Meus irmãos, vocês estão insatisfeitos? Cuidado, porque vocês podem até não fazer parte do reino. Para quem não tem parte com o reino, tudo é ruim. Vamos olhar agora, meus irmãos, para o versículo 20. Vamos nos atentar do versículo 20 ao versículo 24. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Nessa parte, meus irmãos, nós entendemos que o Senhor Jesus começa a chamar a atenção das cidades que ele operava numerosos milagres, pelo fato deles não se converterem, dele não se arrependerem. E daí no versículo 21 e 22 ele começa a demonstrar quais eram as cidades. Vamos lá ao versículo 21 e 22. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá um menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Podemos notar, meus irmãos, que a condenação de Corazim e Betsaida é maior do que a de Tiro e Sidom, porque nas duas primeiras foram vistos os sinais realizados por Cristo. Nós entendemos, meus irmãos, que o Senhor não igualiza, não traz igualdade aos pecados. Porção. E Betsaida, ao verem os milagres, não se arrependeram. E daí eles seriam punidas mais do que a Tiro e a Sidom. No versículo 23 e 24, a cidade de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerá até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Não só, meus irmãos, Corazim e Betsaida iria ser punido por isso, pela falta de fé, pela falta de arrependimento, de conversão, como também com Cafarnaum. Outra vez, meus irmãos, deixo a seguinte reflexão para os irmãos: a quem é dado, muito é cobrado. Não se enganem, meus irmãos, o Senhor Jesus nos cobra quando nos é dado. Se nós entendermos a palavra de Deus e não pregamos o Evangelho àqueles que não conhecem,
nós seremos cobrados. Se nós entendemos a vontade de Deus e simplesmente não buscamos uma vida de oração e de santidade, nós seremos cobrados, e às vezes até com mais rigor, meus irmãos. Vamos olhar o versículo 25 e nos atentar dos versículos 25 ao 27 agora, meus irmãos. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Meus irmãos, esse versículo me traz a recordação do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Meus irmãos, o Evangelho é para aqueles, meus irmãos, que são simples. É para aqueles, meus irmãos, que o Senhor escolheu e elegeu para ser revelado. Mas, meus irmãos, o Evangelho não pode ser revelado àqueles que mantêm um coração endurecido. E para eles, meus irmãos, o Evangelho é loucura. Resumindo, meus irmãos, eu poderia trazer uma definição em uma simples frase do que é o Evangelho. O Evangelho é: arrependa-se e creia, o reino está próximo. Vamos atentar agora no versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Novamente, meus irmãos, podemos abstrair mais uma verdade: que Jesus decidirá soberanamente a quem será revelado o Pai. Daí nós, meus irmãos, podemos ter orgulho, porque somos sacerdócio real, raça eleita. Somos predestinados em amor, soberanamente, para andarmos e servirmos e glorificarmos o nosso Senhor Jesus. Por último, meus irmãos, nessa parte final do texto, do versículo 28 ao 30, vamos dar uma olhadinha, vamos nos atentar ao texto. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E daí, meus irmãos, nós nos deparamos com vários convites maravilhosos que o Senhor Jesus nos dá. Encontramos nesse versículo, meus irmãos, e nesse sermão, que o Senhor nos convida para estarmos juntos e para andarmos com Ele. Diante disso, meus irmãos, e trazendo a aplicação para o texto, eu vou começar a mostrar a vocês, a partir do versículo 28 ao 30, quais são os convites que o Senhor nos trouxe. Quais são os convites maravilhosos que o Senhor trouxe e traz aos nossos corações todos os dias. O primeiro convite do Senhor, meus irmãos, é: o Senhor Jesus nos convida a colocar os nossos problemas aos seus pés, conforme o versículo 28, no finalzinho: e eu vos aliviarei. Meus irmãos, não há necessidade nenhuma de vocês carregarem fardos, se preocuparem. O Senhor cuida de cada um de vocês. Vocês estão tristes e aflitos diante dessa situação em que vivemos, meus irmãos? Confiem no Senhor. Entreguem esses problemas aos pés de Jesus. Mateus 11, 5, já voltando no capítulo 11, no início, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus nos traz uma revelação grandiosa. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Meus irmãos, o Senhor Jesus é aquele que realizou de fato esses milagres. E não há, meus irmãos, de continuar a cuidar de nós. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus nos convida a pagar o preço para estar com Ele. Conforme o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Em Mateus capítulo 11, versículo 12 e 3 fala o seguinte: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e o que se esforça e o que se esforçam se apoderam dele.
porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 5:10 fala o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, não se importem de carregar o fardo, de caminharem junto com Jesus, porque é necessário sim nós padecermos em prol do Evangelho. O imperador romano Marcos Aurélio fala o seguinte: o que impede a ação, favorece a ação. O que fica no caminho, torna-se no caminho. Muitas vezes, meus irmãos, o maior obstáculo de todos nós cristãos é pagar o preço, carregar a cruz, negar a si mesmo, estar disposto a ser confrontado pelos de nossa casa por causa da nossa fé e da justiça que Deus nos deu. Lucas capítulo 14, versículo 26 fala o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pagar o preço, encontrar nos obstáculos o caminho para crescer, estar próximo de Jesus e seguir o seu exemplo, deve ser o desafio primário de todo o crente. Em terceiro lugar, meus irmãos, o terceiro convite do Senhor é que o Senhor Jesus nos convida a aprender com Ele, conforme o versículo 29, aprendei de mim. Mateus 11:1 fala o seguinte: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, claramente que o ministério do Senhor Jesus era ensinar e aclarar a palavra de Deus. Mateus 11:25 fala o seguinte: porque aquele tempo, exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Daí, meus irmãos, vem a nossa responsabilidade de aprender com o Senhor Jesus e de ensinar aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, de apresentar ao Senhor Jesus. E em quarto, meus irmãos, por último, o Senhor Jesus nos convida a descansar nele. Versículo 29, e achareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, nesse momento de pandemia, de crise política, crise social, a palavra é: descansem. Descansem no Senhor Jesus. Mateus 11:27a fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Em João 6:37 fala: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meus irmãos, se o Senhor Jesus não nos lança fora, confiemos nele, confiemos na sua providência, assumamos uma atitude de crentes que confiam na providência de Deus. Descansem seus corações, meus irmãos, porque o Senhor Jesus nos faz todos os dias convites maravilhosos. Basta cada um de vocês aceitar. Louvado seja o nosso bom Deus. Senhor Deus e Pai, continue a ajudar os nossos irmãos, Senhor Deus, e as nossas vidas, ó Pai, nesse momento de crise. E nos dê a certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar, porque somos falhos e fracos, ó Pai. Seja conosco, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, encerrando o culto desta noite e impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pelo momento de culto e que possamos continuar cultuando ao Senhor, ó Deus, durante a noite, durante a semana, todos os dias das nossas vidas, Pai, te adorando, te glorificando, exaltando o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela palavra que ouvimos nesta noite. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Pai, continua nos guardando e nos livrando de todo mal. Concede-nos a bênção, ó Deus, da vida, da saúde, da paz. Ó Deus, que possamos nesses dias estarmos em paz porque estamos com o Senhor. Obrigado, meu Senhor, por tudo que aconteceu durante o culto desta noite. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus,
repouse sobre todos vós, meus amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.